Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais a fazer este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 12, estamos no período dos Patriarcas e vamos ouvir Gênesis 24, Jó 13 e 14, Provérbios 2, 16 a 19. Gênesis 24. Abraão estava velho, tinha uma idade já avançada, e o Senhor abençoara-o em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da casa, aquele que administrava todos os seus bens: coloca a tua mão sob a minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais resido, mas irás à minha terra, à minha família, e nela escolherás mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra? Levarei então o teu filho para a terra de onde ela é natural? Abraão disse-lhe: livra-te de levar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha pátria, falou-me e jurou-me que daria esta terra à minha descendência. Ele enviará o seu mensageiro diante de ti e trarás de lá uma mulher para o meu filho. Se ela não quiser seguir-te, ficarás desligado do juramento que te impus, mas de modo algum voltarás com o meu filho outra vez para lá. O servo colocou a mão na coxa de Abraão, seu amo, e jurou o que este lhe ordenara. O servo preparou 10 camelos do seu amo e partiu, levando consigo inúmeros e valiosos presentes da parte de Abraão. Tomou o caminho da Mesopotâmia e foi para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos para descansarem fora da cidade, junto de um poço já de tarde, quando as mulheres saíam para buscar água. E ele disse: Senhor, Deus de Abraão, meu amo, fazei que eu encontre hoje o que pretendo, e manifestai a vossa bondade para com o meu amo Abraão. Vou colocar-me junto da fonte, pois as jovens da cidade vão sair para vir buscar água. Aquela jovem a quem eu disser: inclina por favor o teu cântaro para eu beber, e me responder: bebe, e darei também de beber aos teus camelos, essa seja a que destinaste ao teu servo Isaque. E assim ficarei a saber que manifestas a tua bondade ao meu senhor. Não acabara ainda de falar quando Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, apareceu com o cântaro ao ombro. A jovem era muito bela e virgem, pois homem algum a tinha conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. O servo correu ao encontro dela e disse-lhe: deixa-me por favor beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E logo inclinou o cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Depois de ter bebido, ela disse: vou também buscar água para os teus camelos, até que tenham bebido o que quiserem. Imediatamente despejou o cântaro no bebedouro e correu de novo à fonte a buscar água para todos os camelos. O homem observava-a em silêncio para saber se o senhor teria ou não conduzido a bom termo a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro com meio ciclo de peso e 2 pulseiras que pesavam 10 ciclos e disse à jovem: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá lugar para nós passarmos a noite em casa do teu pai? Ela respondeu: sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: em nossa casa há palha e muito feno para a alimentação do gado, e também lugar para pernoitar. Então o homem inclinou-se e, prostrando-se diante do Senhor, exclamou: bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, meu amo, que não deixou de ser bondoso e fiel para com o meu amo, e me conduziu a mim diretamente à casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu e foi contar em casa de sua mãe o que se acabava de passar. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que se apressou a ir ao poço em busca do homem. Ele tinha visto o anel e as pulseiras nas mãos da irmã e ouvira Rebeca a dizer: assim me falou o homem. Foi ter, pois, com o estrangeiro e encontrou-o junto dos camelos na fonte.
E disse-lhe: Vem, bendito do Senhor, porque estás aqui fora? Eu já preparei a casa e um lugar para os teus camelos. O homem entrou em casa. Labão mandou descarregar os camelos, deu palha e feno aos animais e água para lavar os pés do homem e daqueles que o acompanhavam. Depois serviu-lhe de comer. Ele, porém, disse: Não comerei nada antes de dizer o que tenho a dizer. Labão disse: Fala. Ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor cumulou o meu amo de bênçãos e tornou-o poderoso. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu amo, apesar da sua velhice, deu-lhe um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então o meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o filho uma mulher entre as filhas dos cananeus em cujo país reside, mas sim que iria à casa do pai e na sua família escolheria mulher para o filho. Eu disse-lhe: E se a mulher não quiser vir comigo? Ele respondeu-me: O Senhor, na presença de quem tenho sempre caminhado, enviará o seu mensageiro contigo, para que a tua viagem alcance o fim desejado. Escolherás para o meu filho uma mulher da minha família, da casa de meu pai. Só ficarás desligado do juramento que me fizeste, se depois de chegar junto dos meus parentes, eles se opuserem a conceder-te. Mas ao chegar à fonte eu disse: Senhor, Deus do meu amo Abraão, se te dignares permitir que a viagem por mim empreendida seja coroada de êxito, vou colocar-me junto da fonte, e a jovem que sair para vir buscar água, e a quem eu disser: Por favor, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro, e me responder: Bebe, e vou também buscar água para os camelos. Essa é a mulher que o Senhor destinou ao filho do meu amo. Não tinha acabado de dizer isto comigo mesmo, quando Rebeca saiu com o cântaro ao ombro e desceu à fonte para buscar água. Disse-lhe: Dá-me de beber, por favor. Ela inclinou o cântaro no ombro e disse-me: Bebe, e também darei de beber aos camelos. Eu bebi, e ela deu de beber aos camelos. Depois perguntei-lhe de quem era filha. Ela respondeu-me: Sou filha de Betuel, o filho de Naor e de Milca. Então coloquei-lhe o anel no nariz e as pulseiras nos braços. Depois ajoelhei-me, prostrei-me diante do Senhor e louvei o Senhor, o Deus do meu amo Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde podia encontrar a filha do irmão do meu amo para mulher do seu filho. Agora, se desejais mostrar ao meu amo a vossa afeição e fidelidade, dizei-mo. Se porém decidis o contrário, dizei-mo também, para que eu saiba que caminho devo tomar. Labão e Betuel responderam dizendo: É do Senhor que tudo isto vem. Nós não podemos dizer-te nem bem nem mal. Aqui está Rebeca. Toma-a e parte. E que ela seja a mulher do filho do teu amo, como o Senhor disse. Ao ouvir tais palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tirando seguidamente os objetos de prata, os objetos de ouro e vestuário, ofereceu-os a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os seus companheiros, e pernoitaram. No dia seguinte, quando se ergueram, o servo disse: Permiti que regresse à casa do meu amo. O irmão e a mãe de Rebeca responderam: Que a jovem fique conosco ainda alguns dias, uns 10, e depois partirá. Ele replicou: Não me façais demorar, e como o Senhor coroou de sucesso a minha viagem, deixai-me partir e voltar para a casa do meu amo. Eles disseram: Chamemos a jovem e perguntemos-lhe o que pensa ela. Chamaram Rebeca e perguntaram-lhe: Queres partir com este homem? Ela respondeu: Sim. Deixaram então partir Rebeca, sua irmã e a sua ama, com o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram-na dizendo: Tu és nossa irmã. Possas tu vir a ser mãe de milhares. Que a tua descendência se apodere das cidades dos teus inimigos. Rebeca e as suas servas levantaram-se, subiram para os camelos e seguiram o homem. E o servo que conduzia Rebeca pôs-se a caminho. Ao cair da tarde, Isaac regressara do poço de Laai-Roi. Ele residia então no Négueb. Nessa tarde, em que saíra a dar uma volta pelos campos, ergueu os olhos e viu camelos a aproximarem-se. Também Rebeca, erguendo os olhos, o viu e desceu do camelo.
Ela disse ao servo: Quem é o homem que vem ao nosso encontro pelo campo? O servo respondeu: É o meu amo. Imediatamente Rebeca cobriu-se com o véu. O servo narrou a Isaque tudo quanto fizera. Depois, Isaque conduziu Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, recebeu-a por esposa e amou-a. Assim ficou Isaque reconfortado da morte de sua mãe. Jó 13. Os meus olhos viram todas essas coisas, e os meus ouvidos ouviram-nas e entenderam-nas. Aquilo que vós sabeis, eu também sei, não vos sou inferior. Mas eu vou falar com o Todo-Poderoso e desejo discutir com Deus. Vós não passais de charlatães, não sois senão mentirosos. Se ao menos vos calasseis, tomar-vos-iam por sábios. Escutai, pois, a minha defesa. Atendei às razões que vou apresentar. Para defender a Deus, ireis usar da falsidade, e em seu favor ireis dizer mentiras. Acaso quereis fazer favor a Deus e vos esforçais por patrocinar a sua causa? Seria bom que ele vos examinasse. Ireis enganá-lo como se engana um homem? Ele com certeza castigar-vos-á, se às escondidas fordes parciais. A sua majestade não vos atemorizará, nem vos encherá de assombro. Os vossos argumentos são razões de cinza, e as vossas defesas são de barro. Calai-vos. Deixai-me falar a mim, aconteça o que acontecer. Colocarei a minha vida nas palavras da minha boca, e exporei a minha alma entre as palmas da mão. Mesmo que me tire a vida, não tenho outra esperança, e defenderei a minha causa diante de Deus. Esta minha audácia será a minha salvação, pois nenhum ímpio é admitido à sua presença. Escutai atentamente as minhas palavras e prestai atenção às minhas razões. Estou pronto a defender a minha causa e sei que sou eu quem será justificado. Quem deseja litigar comigo? Se agora me calo, morrerei. Poupa-me apenas a duas coisas e não me esconderei da tua face. Afasta de mim a tua mão e não me amedrontes com o teu terror. Depois chama por mim e eu te responderei. Ou então falo eu e tu me replicarás. Quantas são as minhas faltas e pecados? Mostra-me a minha iniquidade e os meus crimes. Porque ocultas a tua face e me consideras teu inimigo. Queres assustar uma folha levada pelo vento e perseguir uma palha ressequida? Pois escreves contra mim acusações amargas e atribuis-me faltas da minha mocidade. Pões os meus pés no cepo, espias todos os meus passos e examinas as pegadas dos meus pés. Vou desfazer-me como um lenho carcomido, como um vestido comido pela traça. Jó 14. O homem nascido da mulher tem vida curta, mas cheia de misérias. É como uma flor que desabrocha e murcha, uma sombra que foge sem parar. E é sobre um tal ser que abres os teus olhos e assim me chamas ao teu tribunal? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém, evidentemente. Se os teus dias estão contados e definiste o número dos teus meses, se fixaste um limite que ele não pode ultrapassar, afasta dele os teus olhos e deixa-o, até que como um trabalhador acabe a sua jornada. Porque para a árvore há uma esperança. Cortada pode ainda reverdecer e deitar novos rebentos. Se a sua raiz tiver envelhecido na terra e o seu tronco estiver morto no solo, ao contacto com a água reverdecerá e deitará ramos como uma planta nova. Mas o homem, ao morrer, acaba. O mortal expira, e onde está ele? As águas poderão desaparecer do mar e um rio esgotar-se e secar. Mas o homem que morre nunca mais se levanta. Enquanto durarem os céus, não despertará, nem sairá do sono. Oh, se me escondesses na mansão dos mortos e me ocultasses até se aplacar a tua cólera, se me fixasses um limite para te lembrares de mim, acaso voltará a viver um homem morto? Esperaria todo o tempo do meu combate até que me viesses render. Tu me chamarias e eu responderia se quisesses rever a obra das tuas mãos. Tu conheces todos os meus passos, mas perdoa os meus pecados. Encerra-os num saco e apaga as minhas iniquidades. Assim como a montanha se desmorona e o rochedo muda de lugar e as águas desgastam as pedras e o aluvião arrasta a terra móvel,
assim tu aniquilas a esperança do homem. Tu o destróis e ele desaparece para sempre. Desfigura-lo e afasta-lo. Serão homenageados os seus filhos e ele há de ignorá-los. Serão humilhados e ele não o saberá. Só ele sofrerá as dores do seu corpo e só ele lamentará as penas da sua alma. Provérbios 2, 16 a 19. Para te preservar da mulher alheia, da estranha que usa palavras sedutoras, que abandona o companheiro da sua juventude e esqueceu a aliança do seu Deus. A sua casa resvala para a morte e os seus caminhos para a região das sombras. Todas as que têm trato com ela não voltarão atrás, nem encontrarão as veredas da vida. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens Nossa Senhora. É com alegria que vos acompanho nestes dias, já o tenho dito, nestes dias de caminho com a Bíblia, que as equipas propõem através do mais 365. Deus de bondade, ensina-nos a reconhecer que é por amor que nos dás a Tua Palavra e te revelas a nossa vida. Pedimos-te que abras o nosso coração para amar o que nos dizes, e também que abras a nossa inteligência para percebermos com os Teus textos, com a Tua Palavra, aquilo a que nos chamas. Hoje, no livro do Gênesis, nós começamos por ver este servo de Abraão. É o mais antigo da sua casa, é isso que o texto nos diz, não nos dá propriamente um nome, mas vemos-lo a percorrer um longo caminho para encontrar uma mulher para Isaac. Era uma forma normal de estabelecer e de arranjar uma família. Estes casamentos combinados. A nós hoje isto faz-nos confusão ou eventualmente nos escandaliza, mas no mundo antigo era assim. E nós vemos que Deus promete e garante a sua promessa. Sabemos que isso é uma verdade, sabemos que nisso Abraão confia. Deus promete uma descendência e vai cumprir essa promessa, mas o nosso empenho para que a promessa se cumpra também é verdade, porque só isso introduz a nossa liberdade na relação com Deus. Não basta Deus prometer, ou deixem-me dizer assim, não é que Deus precise de nós para cumprir a sua promessa, mas Deus quer o nosso empenho, Deus quer o nosso envolvimento. Porque se Deus prometesse e não nos pedisse nada em favor do cumprimento da sua promessa, então estaria a tratar-nos como autómatos, como de uma forma automática, como se simplesmente a nossa liberdade não fosse tida em causa, não fosse tida em conta. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa liberdade seja chamada a jogo na relação que tem connosco. E por isso, Deus promete que de Isaac nascerá a descendência. Mas é preciso percorrer um longo caminho à procura de encontrar a pessoa certa para casar com Isaac e para assegurar essa descendência. E de facto nós vemos aqui alguma coisa que também é válida na vida cristã, na lógica da nossa vida cristã, porque somos chamados a fazer o que nos compete, somos chamados a fazer a nossa parte, somos chamados a empenhar-nos e a esforçar-nos para cumprir as coisas que somos chamados a viver, mas a verdade é que também é justo confiar mais na graça de Deus do que nas nossas forças ou nas nossas estratégias humanas. E é exatamente isso que acontece. O servo de Abraão percorre o seu caminho. Vai longe, volta à casa paterna de Abraão para encontrar uma mulher para Isaac. Mas nisso está Deus a fazer história. Há um esforço humano, há um esforço deste servo, digamos assim, há um esforço de Abraão que se empenha neste projeto da sua própria descendência. Mas como este projeto não é apenas um desejo arbitrário de Abraão, é alguma coisa que vem da promessa de Deus, então Deus acompanha todo este esforço, todo este empenho, faz história com o povo de Israel, neste caso com Abraão e com Isaac, e nós reconhecemos que de facto as coisas acontecem. Deus conhece as nossas necessidades e age mesmo antes de as sabermos formular. E no entender da fé, este é um dos sinais de que estamos diante da história da salvação. Deus faz história connosco. Não invade a liberdade, mas aproveita o que vivemos para propor um sentido. A Bíblia mostra-nos sempre homens e mulheres reais, por assim dizer, que tentam fazer o bem no meio da confusão e da incerteza. Acontece isso com Isaac, acontece isso com Rebeca e também com Jó, como hoje ouvíamos. Eles ensinam-nos que a fé não elimina as perguntas. Sobretudo em Jó, essas perguntas são diretas
e partem de uma incompreensão, de uma dificuldade muito grande, como temos visto. Mas a fé convida-nos a nós e a eles a confiar em Deus, a estarmos certos de que Ele permanece presente e fiel, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. E terminamos com essa ideia, pedindo isso a Deus. É isto que pedimos, Senhor Deus. Que nos dês a graça de confiar na Tua presença fiel e de caminhar contigo, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos ao final deste dia 12. Amanhã há mais. Um abraço em Cristo.